Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos aqui para ajudar a cada um dos professores da Escola Bíblica Dominical que trabalham com a faixa etária de juvenis de 15 a 17 anos, com um comentário bíblico da lição do terceiro trimestre de 2016. Este trabalho é feito pela Assembleia de Deus, Convenção Abreu Lima, aqui em Pernambuco, sob a presidência do pastor Roberto José dos Santos e sob a superintendência do pastor Steven Ribeiro, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, nós vamos estudar uma lição maravilhosa que tem como título Ética Cristã para a Juventude. Ética Cristã para a Juventude. O tema acerca da ética nunca foi tão atual em uma geração que é marcada pelo pluralismo religioso, pelo relativismo moral, e as pessoas, na verdade, não têm um fundamento sólido aonde se firmarem para construírem os seus sistemas de ética e de valor para nortear suas ações morais. E nós vamos ver aqui, neste momento, que a Bíblia Sagrada, o cristianismo, tem fornecido para cada um de nós conteúdo positivo, concreto, objetivo, verdadeiro, para nortearmos as nossas ações éticas e na nossa vida prática. Nesta feita, nós vamos estudar em conjunto duas lições desta revista de Escola Bíblica Dominical. A primeira lição, que tem como título O que é ética cristã? E a segunda lição, que de certa forma está relacionada a esta, é o caráter ético de Deus. Em primeiro lugar, você já parou para se perguntar sobre o que é ética? Hoje em dia se fala muito de ética, né? As pessoas falam de ética na televisão, nas mídias. Nós vemos a situação em que o nosso país se encontra e as pessoas dizem: nossa, o Brasil é um país que as pessoas não têm preocupação em viver ou em praticar um agir ético, a política está mergulhada na lama, né? E assim por diante. Mas o que é ética de verdade e de fato? O que é ética? Antes de nós entendermos o que é ética cristã, temos que entender o que é ética. E para isso nós temos que chamar a atenção para os objetivos da primeira lição que nós vamos aqui falarmos através desse esboço. Os objetivos dessa lição são conceituar ética, diferenciar ética e moral, apresentar a ética na perspectiva cristã, expor a importância da ética cristã para a vida. Conceituar ética é responder também ao segundo objetivo. Existe alguma distinção entre ética e moral? Essa distinção, ela é uma distinção substancial ou ela é apenas uma distinção linguística convencional? Ética. O que vem a ser a ética? Nos manuais mais atuais de ética, nós vemos uma distinção entre ética e moral. Diz-se que ética está relacionado aos valores e aos princípios do agir moral. E a moralidade está relacionado a normas e valores da sociedade. Ou seja, a moralidade, ela é a prática de ações que têm valor. Essas ações, tanto tomadas pelo indivíduo, como tomadas por alguma sociedade em específico. E a ética seria, então, o discurso racional, metódico e sistemático sobre esse tipo de agir. Logo, nós vemos, então, que a ética, partindo desse conceito, ela tem um sentido mais abrangente do que a moral. Todavia, a grande questão que nós devemos enfrentar é saber se, etimologicamente, a palavra ética e a palavra moral, elas têm, de fato, declarado ou apresentado esse tipo de distinção. Segundo Lima Vaz, que foi um filósofo brasileiro de grande envergadura, a procedência etimológica desses dois termos são praticamente o mesmo. Na língua filosófica grega, a palavra etike
procedente do substantivo ethos, receberá duas grafias diferentes, duas formas de escrever diferentes, designando matizes diferentes da mesma realidade. Primeiro, ethos, o substantivo ethos, pode ser escrito com eta inicial ou com epsilon inicial. Isso vai dar uma certa diferença no sentido da palavra. Segundo Lima Vaz, o ethos com eta designa o conjunto de costumes normativos da vida de um grupo social, enquanto que ethos com epsilon refere-se à constância do comportamento do indivíduo cuja vida é regida pelo costume. Logo, etimologicamente falando, no que diz respeito à origem da palavra ética, do grego, que é etike, que vem do substantivo ethos, está ligado o seu significado à questão do conjunto de costumes de um indivíduo na sua prática normativa ou de uma sociedade. Não tinha ainda o sentido profundo que nós referimos no início, relacionado aos princípios e aos valores do agir moral. O segundo vocábulo que nos chama a atenção é moral. Moral é tradução do latim moralis, cujo significado é praticamente o mesmo do termo etike. Inclusive, segundo estudos profundos do pesquisador e filósofo brasileiro Lima Vaz, a palavra moral, que vem do latim moralis, muitas vezes foi tomada para traduzir o termo grego etike, haja vista que, no sentido clássico da palavra, não havia uma distinção substancial no sentido dessas duas palavras. Logo, nós podemos dizer e declarar que essas duas palavras, elas, apesar de terem uma origem diferente, os sentidos são muito próximos e se referem ao mesmo tipo de objeto, ao agir moral. A significação do termo moral refluiu progressivamente para o terreno da praxe individual, enquanto que o termo ética viu ampliar-se seu campo de significação. Por isso que quando nós pesquisamos sobre ética e moral, nós encontramos alguns manuais que usam de forma ampla o termo ética, outros preferem usar moral. É uma questão de convenção, é uma questão de preferência de cada autor. O importante é sabermos que o objeto a qual se refere a reflexão ética é o mesmo objeto ao qual se refere a reflexão moral, que é o agir humano, o agir moral, o agir que tem significância relevante, que é um agir motivado por algum valor. Agora, antes de nós definirmos o que seja a ética cristã, que é o objetivo da nossa lição, nós podemos dizer, basicamente, que a ética é um estudo independente. A teologia, obviamente, se preocupa muito com a ética. A igreja cristã se preocupa muito com a ética. A teologia católica, por exemplo, prefere o termo teologia moral. A teologia protestante prefere o termo ética cristã. Mas, de qualquer forma, o estudo ético é um estudo à parte. É um estudo que tem recebido grande atenção dos filósofos até hoje. Os filósofos têm se debruçado sobre a questão ética, isso de forma milenar. A filosofia, de fato, tem estudado a questão da ética. Hoje, podemos dizer que o estudo da ética está dividido em 4 grandes áreas. A primeira grande área é a área da ética descritiva. Esta área, ela é caracterizada por uma natureza não normativa. O que é uma natureza normativa? Normativo é o que procura descrever, ou melhor, prescrever o que deve ser feito ou não. Isso é normativo. A ética descritiva, ela é não normativa. Ela não se procura em prescrever o que deve ser feito ou não. Ela apenas estuda as atitudes morais ligadas às culturas humanas,
Por exemplo, sociologia, antropologia, história ou psicologia. Infelizmente, e isso já é uma degenerescência, essas ciências têm feito apenas um estudo do comportamento humano do ponto de vista de elencar as características das culturas humanas sem valorar sobre elas, sem pronunciar juízos de valor, porque acreditam, isso muito pela influência do positivismo lógico, de que todo agir moral e toda moralidade, a eticidade, do sentido objetivo, não faz mais sentido. Mas tudo isso se reduz ou pode ser reduzido a uma ciência das ações humanas ou da cultura humana. A segunda área da ética é a ética chamada metaética. Esta área também não é normativa, porque ela não procura prescrever, apenas analisar o sentido, o significado e a referência dos termos mais caros à ética. Esta área, chamada metaética, é uma área de especialidade. Nem todos se aventuram para entrar nesta área de grande debate dentro da filosofia. Mas também é uma área muito importante. Por exemplo, nesta área, você vai estudar sobre o significado e referência de termos que nós usamos e muitas vezes não sabemos o significado. Por exemplo, certo e errado, bom e mal, deve e não deve, o sentido de obrigação, o sentido de valor e assim por diante. São conceitos que são muito caros à metaética. Por exemplo, se eu perguntasse qual o significado de um enunciado como o amor é uma virtude, o estudioso de metaética, se ele for, por exemplo, da escola chamada emotivismo, essa escola acredita que enunciados morais são meras expressões de sentimentos. O estudioso de metaética que for partidário do emotivismo me responderá que a expressão o amor é uma virtude não passa apenas de uma expressão que reflete a situação subjetiva daquele que pronuncia, os sentimentos, a condição psicológica daquele que pronuncia, sem ter nenhum tipo de conteúdo objetivo e nenhum significado intrínseco a esse enunciado. Se você conversar, por exemplo, e perguntar a alguém que defende o ponto de vista do relativismo metaético qual o significado do enunciado o amor é uma virtude, ele poderia dizer no máximo que a expressão significa que nossa cultura tem preferência pelo amor, ou que a nossa cultura eleva o significado de amor ou tem o amor com um significado muito caro. Por quê? Porque, segundo o relativismo metaético, o significado dos termos morais avaliativos são intrinsecamente relativos. Não são decididos, ou melhor, são decididos de forma arbitrária, não tem um significado de fato objetivo, intrínseco. Também faz parte da metaética estudar a estrutura da justificativa dos raciocínios morais. Quando, por exemplo, eu digo que parece-me intuitivo e autoevidente, por exemplo, dizer que as pessoas possuem valores intrínsecos e que a misericórdia é uma virtude, o estudioso de metaética dirá qual é o tipo de teoria que justifica esse tipo de procedimento racional, esse tipo de juízo racional, para dizer e me justificar como um agente racional de dizer que seres humanos são valiosos em si mesmos e a misericórdia é uma virtude. Por isso que eu disse no início que a metaética é uma área da ética muito reservada a especialistas, haja visto a complexidade. A terceira grande área da ética é a ética chamada ética normativa. Essa ética é a que nos chama a atenção, porque esta parte da ética, ela busca formular e defender princípios morais, regras, sistemas e virtudes básicas que sirvam como guia para quais ações devem ou não o ser humano tomar. A quarta área de interesse da ética é a área da ética aplicada, ou seja, se concentra em questões morais específicas do agir moral, por exemplo, a questão do aborto,
a questão de pena de morte, o casamento gay, a eutanásia e assim por diante. São questões de ética prática. Até aqui vimos que a ética se divide nessas 4 grandes áreas e vimos que não existe uma diferença substancial entre ética e moral, mas apenas uma distinção acidental, porque o objeto a que se refere a ética e a moral é o mesmo. Mas a nossa grande preocupação aqui, segundo a lição, é explicar, também apresentar a ética na perspectiva cristã. Não apenas falar da ética no sentido secular, mas explicar a ética na perspectiva cristã. Então, nós temos que atentar ao seguinte: a lição, ela nos diz que a ética sob a perspectiva cristã, ela se distingue das demais éticas por causa, sobretudo, dos seus fundamentos. As fontes da ética cristã são fontes seguras, são fontes concretas, são fontes positivas. O escritor da lição, ele elenca algumas fontes. Primeiro, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Segundo, ele diz aqui a tradição da igreja. Terceiro, as leis humanas e os costumes. Eu tomo a liberdade em, na verdade, reformular este terceiro ponto, que fala sobre os fundamentos da ética cristã. Eu acredito que existe a necessidade, quando se fala de fundamentos da ética cristã, em deixar muito claro que Deus, ele é o grande fundamento da ética cristã. Deus, ele tem uma natureza santa e boa, que é parâmetro para tudo aquilo que demais seja santo e bom. Se Deus não existir, a moralidade, no sentido relevante da palavra, os valores, perdem completamente o seu sentido, ficam esvaziados. Ética, o certo, o errado, o conceito de dever, de obrigação, são termos totalmente triviais, se Deus não existir. Agora, se Deus existir como grande fundamento, como parâmetro para aquilo que é bom e não é bom, aquilo que deve ser feito e deve ser evitado, então nós estamos falando, de fato, de uma cosmovisão que fornece para nós bases sólidas para uma ética. A ética cristã, é necessário frisar, que ela parte desse pressuposto. Deus é o grande fundamento. A palavra de Deus, é claro, ela reflete também a natureza de Deus. Logo, a palavra de Deus também é fundamento para a ética cristã. Temos também que observar que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a revelação especial de Deus que foi progressivamente dada ao homem. Os homens do Antigo Testamento, por exemplo, não tiveram o mesmo conhecimento de Deus, ou dos valores e dos deveres morais, que os homens do Novo Testamento, porque a revelação de Deus ela foi dada de forma progressiva. Mas hoje nós podemos dizer, nós que somos igreja, que temos a palavra de Deus como grande norte, que nos fornece elementos que apontam para revelar qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. Quando a lição também diz que a tradição da igreja é fonte da moralidade, não quer dizer que a tradição da igreja, a tradição dos homens, está equiparada à autoridade da Bíblia e muito menos da autoridade de Deus. Quer dizer apenas que a igreja como sustentáculo da verdade, não criadora da verdade, mas defensora da verdade, enquanto defende os valores bíblicos verdadeiros, ela é sim uma fonte de referência para esta sociedade depravada. A igreja, até o momento em que defender a verdade da Bíblia Sagrada, a verdade de Deus, ela pode ser dita uma forma que nós temos um dos fundamentos da ética cristã, mas não fundamento propriamente, porque a própria igreja ela deve estar fundamentada na Bíblia e em Deus para que ela possa ter algum valor normativo para a nossa vida. Por isso que ela não é um fundamento da ética no sentido estrito da palavra, mas no sentido a posteriori.
As leis humanas e os costumes também são elementos que ajudam. Eu não diria que são fundamentos, de fato não são. Mas, se nós tomarmos como ponto de partida o fato que os seres humanos são racionais e tendem naturalmente, ou são inclinados naturalmente, a discernir entre os fatos morais, ou ter esse conhecimento dos valores morais, nós podemos dizer que os seres humanos, na tentativa de regular o agir moral, eles têm também certo tipo de autoridade. Eles não são fundamentos, não são inerrantes, mas têm certo tipo de autoridade porque estão baseados na razão, e a razão dada por Deus. É necessário também advertir que a razão humana também foi afetada pelo pecado. E por conta disso, muitas vezes é possível, é fato, nós podemos ver códigos de ética, códigos de moral, de direito, que não condizem de fato com a natureza de Deus. Isso porque a razão humana, ela se afasta daquilo que é a sua finalidade, a sua causa final, que é Deus. Caminhando para o fim desta lição, nós podemos dizer que a ética cristã é importante para a vida, porque no mundo em que vivemos, um mundo marcado pelo relativismo, marcado pela insegurança, pelas incertezas, marcado pelo subjetivismo, a Bíblia Sagrada, a ética cristã, fornece para nós um parâmetro valioso, poderoso e superior de moral para vivermos aqui neste mundo. A palavra de Deus e o próprio Deus são aquilo que existe de mais importante para a igreja. E, do ponto de vista racional, são suficientes para justificar os nossos parâmetros éticos. A importância da ética cristã, ela é muito grande, tanto para as exigências da razão, como para os desafios sociais, como para os desafios particulares da nossa vida. Nesse sentido, nós podemos então adentrar na segunda lição, que trata sobre o caráter ético de Deus. Se Deus não existir, foi o que eu já disse, todos os termos éticos perdem o seu significado. Deus é o grande parâmetro. Deus, ele é o grande fundamento. O ateísmo, que é a negação da existência de Deus, a crença em que Deus não existe, a crença positiva de que existem razões para se defender a não existência de Deus, já tem declarado que a não existência de Deus traz consigo várias consequências terríveis para a existência humana e para a realidade. Entre essas consequências mais danosas estão as consequências que tocam à moralidade. Se Deus não existem fundamentos objetivos para a moralidade. Não existem valores ou deveres que sejam impostos para nós. Não pode haver responsabilidade moral. O que existe são apenas fatos, e fatos sem valor. Conhecer o caráter ético de Deus é algo de suma importância. E nós conhecemos o caráter ético de Deus tanto pela nossa intuição, como também pela revelação do Espírito Santo diretamente ao nosso coração, como também através da leitura da Bíblia Sagrada. Nós temos esses 3 caminhos para tomar no conhecimento do caráter ético de Deus. Os objetivos dessa segunda lição são elencar os atributos morais de Deus, conceituar reino de Deus e conscientizar a classe de escola bíblica dominical a manifestar as virtudes do reino de Deus na sociedade. Existe aqui uma responsabilidade cultural da igreja. Não é apenas pregar o evangelho, mas é manifestar uma conduta que reflete as virtudes espirituais, as virtudes de Deus. A lição ela começa aqui apontando alguns dos atributos morais de Deus, aquilo que faz parte do ser de Deus, aquilo que é essencial para Deus, aquilo que faz Deus ser Deus. Primeiro,
ele indica a santidade. Deus, ele é santo. Deus, ele é imune de pecado. Melhor ainda, Deus, ele é impecável. Deus, ele está, na verdade, longe de qualquer erro e falha moral. Deus é puro. Está escrito em Levítico 11:45, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Se Deus é santo e nós somos o seu povo, temos que também sermos santos. É claro que santidade para nós, nesse aspecto, não é santidade perfeita como para Deus, mas uma santidade parcial, à medida que reflete, através do Espírito Santo, os atributos morais de Deus. O segundo atributo é o amor. Deus, ele é amor. Deus, ele deseja aquilo que é mais importante para o ser humano, que é que o ser humano o conheça e seja salvo. Deus, ele não tem um amor seletivo. Deus, ele não tem um amor que não ama. Deus, ele tem um amor verdadeiro. Deus, inclusive a Bíblia diz, é amor. O amor de Deus não torna a sua justiça opaca. Deus, o seu amor não torna a justiça de Deus trivial, ou muito menos anula a justiça de Deus. O amor de Deus é parte da natureza de Deus, assim como a sua justiça. E os dois atributos coexistem de forma harmônica. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho, manifestou esse amor. Nós temos uma ética cristã, que ela também valoriza a prática das virtudes. Se eu amo meu irmão, eu tenho que manifestar esse amor. Não é apenas algo abstrato, algo invisível, algo vazio, é algo concreto. Terceiro, Deus é verdadeiro. Deus, ele não mente. Está escrito em Naum 23:19 que Deus não é homem para que minta. A palavra verdadeiro aqui não tem apenas o sentido lógico, técnico, mas ser verdadeiro aqui é ser legítimo, é ser sincero. Deus, ele é verdadeiro. Deus, ele também é fiel. Deus, ele cumpre com suas palavras. A palavra de Deus, ela não falha, reflete a sua natureza. E Deus também é paciente. A Bíblia diz em Naum 1:3 que o Senhor é tardio em irar-se. Deus, ele tem misericórdia. Deus, ele tem longanimidade. Deus, ele espera com que o homem ele possa responder positivamente aos seus apelos sinceros e se arrepender e ser salvo. Nós também temos que exercitar a paciência na nossa vida. Por fim, nós podemos dizer que o reino de Deus tem um aspecto não só futuro, escatológico, mas presente na nossa vida. O reino de Deus haverá de se manifestar no fim do mundo, quando Cristo voltar, a sua igreja for tirada da terra. Cristo começará uma tratativa especial com o povo de Israel, levando-os então a adentrar num período de paz que será precedido por 1000 anos de paz aqui na terra, onde Cristo reinará diretamente e culminará com o reino eterno. Todavia, o reino presente de Deus está manifesto na vida daqueles que foram salvos. Aqueles que foram salvos entraram no corpo de Cristo, são a igreja de Deus e devem refletir as virtudes e características do reino de Deus. Por fim, nós podemos dizer que essas virtudes devem manifestar o próprio reino de Deus. Quando eu vivo essas virtudes, eu manifesto o reino de Deus aqui na terra. Poderíamos falar ainda muitas outras coisas relativas à moral e à ética, mas o tempo não permite. Agora, que cada professor possa, conversando com seu aluno, ouvindo também os dilemas morais dos seus alunos, trabalhar e mostrar a superioridade da ética cristã diante do cardápio tão tenebroso que a pós-modernidade tem oferecido para a juventude. Cristo é aquele que nos aperfeiçoa através do seu Espírito Santo. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês, professores que têm se dedicado ao trabalho do ensino da palavra de Deus, e que
que vocês possam também buscar, através de bibliografia relevante, através de pesquisa minuciosa, ter respaldo para responder também aos problemas de ética aplicada que aparecem a todos os momentos através da mídia, através da academia, através dentro inclusive da família e da igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.